foram entregues pelo próprio tenente-coronel Mauro Cid. Se ele sai pela lógica, é porque a delação pode ter sido mantida. Já aproveitando essa imagem de agora em Brasília, recapitulo e digo o seguinte a você que me assiste, você que chegou logo depois ali do início do nosso jornal. Hoje, a Polícia Federal fechou o inquérito e indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, indiciou também o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, e o próprio tenente-coronel Mauro Cid. A investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid segue em um ponto crítico, com desdobramentos significativos que vieram à tona nos últimos dias. A Polícia Federal PF revelou informações sobre o chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, que envolvia supostos preparativos para atentados contra figuras públicas, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo seria facilitar uma tentativa de golpe de Estado, impedindo a posse do governo eleito em 2022. O plano incluía métodos violentos como o uso de armas pesadas e explosivos, além de danos colaterais que incluíam a morte de seguranças e outros envolvidos. Entre os alvos da recente operação da PF estão militares da reserva, membros das forças especiais e colaboradores próximos do governo Bolsonaro. Documentos analisados mostram um nível elevado de planejamento, incluindo a utilização de recursos bélicos e técnicos sofisticados. Jair Bolsonaro, segundo a PF, teria ciência das operações, embora ainda não haja provas diretas de sua coordenação no plano. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, é apontado como figura central nas articulações. Ele estaria ligado à manipulação de documentos e à coordenação de ações para garantir o sucesso da estratégia golpista. Cid foi convocado para prestar novo depoimento esta semana, após a descoberta de arquivos que haviam sido apagados de dispositivos eletrônicos relacionados ao caso. Uma questão que chama a atenção é a delação premiada de Mauro Cid. Autoridades alegam que ele omitiu informações cruciais em seus depoimentos anteriores. Isso enfraquece sua posição perante a justiça e pode implicar Bolsonaro mais diretamente nos esquemas investigados. A PF investiga se essas omissões foram intencionais para proteger aliados ou para dificultar o avanço das apurações. A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi central para investigações em andamento. Fechada em setembro de 2023, após sua prisão, a delação inicialmente enfrentou questionamentos devido a supostas omissões e contradições. No entanto, Mauro Cid esclareceu pontos cruciais em novos depoimentos, destacando sua presença em reuniões sobre um plano de ruptura democrática e fornecendo detalhes sobre o ex-presidente e o general Walter Braga Neto. Foram entregues pelo próprio tenente-coronel Mauro Cid. Se ele sai pela lógica, é porque a delação pode ter sido mantida. Já aproveitando essa imagem de agora em Brasília, recapitulo e digo o seguinte a você que me assiste, você que chegou logo depois ali do início do nosso jornal. Hoje, a Polícia Federal fechou o inquérito e indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, indiciou também o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, e o próprio tenente-coronel Mauro Cid. 4 indiciados e mais 33. São 37 no total. 37 foram indiciados por abolição radical do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Esses 37, segundo a Polícia Federal, participaram ativamente ou não desse tipo de plano aí, para derrubar o governo mesmo, o governo que foi eleito democraticamente falando. Então a polícia chega a essa conclusão, indicia e agora fica a cargo da PGR. Em um inquérito que ele vem sendo criticado há tempos, pelo fato de ele ser totalmente concentrado desde a sua origem e até possivelmente ao final dele, no próprio STF. Todo o inquérito, toda a investigação, ela segue um rito.
Começa no âmbito policial, depois de fechado o inquérito é entregue ao Ministério Público, que oferece a denúncia ou não para a Justiça, para o Judiciário. Nesse caso, tudo está concentrado desde o início no STF. Abertura de inquérito, investigação, a denúncia praticamente e o julgamento no futuro. Então esse inquérito, ele sempre foi criticado por esses elementos ou por essa característica que acabo de dividi-la com vocês. O ex-presidente Jair Bolsonaro, há pouco se manifestou criticando exatamente nessa linha que acabo de colocá-la a vocês. E olha que na terça-feira houve uma ação da Polícia Federal que acabou prendendo 4 militares das Forças Armadas, inclusive um general e também um agente da Polícia Federal. Estes 5 estariam diretamente ligados a uma trama para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Você deve estar pensando, o Mauro Cid está lá prestando depoimento, deixou o STF agora, assim como nós vimos na imagem. Por que ele está prestando depoimento, sendo que ele já foi indiciado? Exatamente por conta disso. Delação premiada. A delação, ela seria mantida ou não? A Polícia Federal recomendou que a delação deveria cair, não deveria ser mantida porque ela própria encontrou elementos que ele não entregou. E agora, com a saída dele, pela lógica, essa delação premiada deve ter sido mantida. Apesar das tensões, o acordo foi mantido, após confirmação da relevância das informações fornecidas. Se anulada, a delação poderia ser usada contra Cid, complicando também a situação de familiares envolvidos em suspeitas, como falsificação de comprovantes de vacina e venda de joias. A falsificação de comprovantes de vacinação de familiares de Mauro Cid foi descoberta durante a investigação sobre o esquema de documentos falsos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu círculo próximo. A Polícia Federal identificou que membros da família de Cid obtiveram vacinas fictícias, provavelmente com a ajuda de agentes corruptos do sistema de saúde, para alterar registros de vacinação. Esse foi o Conversa Política de hoje. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando análises profundas sobre os principais acontecimentos do cenário político, já deixe o seu like aqui embaixo. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Até a próxima!